Bem-vinda! Hoje nós vamos tirar as dúvidas e falar sobre os suplementos alimentares, afinal eles emagrecem? Funcionam? Então seja muito bem-vinda ao episódio de hoje do nosso programa Corpo Ideal. Eu sou a Ana Galeazzi e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que causa muita dúvida. Já aproveita para encaminhar esse vídeo, se você sabe alguém que precisa dessa informação, aproveita para encaminhar o vídeo para ela, para a gente fazer uma corrente aqui de melhoria da saúde. E se você quer sempre estar atualizada com os conteúdos novos aqui do canal, aproveita e assina o canal para você nunca mais perder os conteúdos novos que vêm surgindo. Então vamos lá, o que é um suplemento, né? Um suplemento, da palavra suplementar mesmo, é colocar uma coisa adicional. Então, colocar uma coisa a mais, ou seja, que vai além daquilo que a gente recebe com a alimentação. Então, a gente está suplementando, a gente diz suplemento alimentar, quer dizer que a gente está dando um extra além da alimentação, e por isso se chama suplementação. Né? Eu confesso que eu já fui muito radical no que diz respeito a suplementos, eu já fui uma pessoa que realmente acreditava que se a pessoa tivesse uma alimentação equilibrada, uma alimentação suficiente, nenhum suplemento seria necessário, tá? Eu realmente acreditei nisso por muito tempo, e na verdade, hoje que eu estudei mais, principalmente os efeitos do estresse, os efeitos do estilo de vida moderno que a gente tem na nossa saúde, no nosso organismo, eu acredito hoje que não é bem assim. Eu acredito que pelo estilo de vida que a gente tem, dependendo de em qual momento de vida a gente está, é necessário, é até recomendado, sim, usar alguns suplementos. Então, assim, porque o que acontece, né? A gente está suplementando alguma coisa que, em teoria, está faltando no corpo, que a gente não está recebendo o suficiente da alimentação, ou que o corpo está consumindo em excesso, e essa que é a chave, né? Muitas vezes a gente pensa, mas se eu comer o suficiente, que é o que eu acreditava antes, né? Se eu comer uma alimentação equilibrada e comer o suficiente, não vai faltar nada na minha alimentação, meu corpo vai receber tudo o que ele precisa, e pronto, nenhum suplemento será necessário. A questão é que existem estados do corpo que geram um consumo excessivo de vários nutrientes. E é aí que é a questão. Então, por mais que vocês talvez esteja comendo o suficiente na alimentação, acontece de vocês entrar em estados metabólicos, em estados de desequilíbrio hormonal, estados de inflamação, onde o corpo consome mais de determinados nutrientes e aí você não tem o suficiente da alimentação. Então, esse é um conceito importante, né? Como é que funciona isso? Por exemplo, o estresse, né? O estresse é um grande ladrão dos nossos nutrientes essenciais. E por que isso acontece? Porque quando a gente está no momento de estresse, a gente gera determinadas reações no corpo e que vão produzir muitos neurotransmissores, então são moléculas que transmitem informação entre uma célula nervosa e a outra, que são super específicas, que têm uma conformação delicada, é um processo que não é uma molécula simples, uma coisa simples, e elas precisam, para funcionar todo esse sistema, de micronutrientes, que são nutrientes e minerais que a gente tem em pequena quantidade no corpo. Então, a gente já tem isso em pequena quantidade porque são aquelas coisas que vão dar a especificidade a essas moléculas, digamos assim, a determinadas enzimas, neurotransmissores, proteínas, enfim. E esse equilíbrio é muito delicado. Então, se a gente está usando, através do estado de estresse, a gente está precisando produzir, o corpo está produzindo essas moléculas específicas, esses neurotransmissores vinculados ao estresse, isso, gente, como tudo na vida, se você tira de um lado, isso vai faltar em algum lugar. Então, para a gente produzir todos esses neurotransmissores, essas moléculas da reação do estresse, a gente está depletando elas de algum lugar onde elas seriam necessárias para o funcionamento normal do organismo, tá? Então, isso como explicação para a gente entender, geral, por que podem surgir estados de depleção, mesmo se a pessoa tiver uma alimentação correta. Então, a alimentação não é sozinha a chave para a questão de nutrientes, né? A gente tem que ver como é que está sendo o nosso gasto. Existe alguma doença, algum estado inflamatório que está gastando a mais aqueles nutrientes,
ou que está prevenindo a absorção desses nutrientes da alimentação, isso também acontece. Então, a gente tem que ter cuidado de não achar tudo de forma simplista, que, mas se eu como o suficiente, que era o que eu acreditava antes, né? Se eu como o suficiente, se eu como uma alimentação equilibrada, então eu não preciso de mais nada. Não é bem assim. Substitutos de refeições. Primeiro de tudo, eu não entendo por que alguém faria isso, né? Eu não consigo entender por que alguém trocaria uma refeição por um shake. A ideia do shake, pelo que eu entendo, é que, mas aí você tem já de forma prática o necessário de uma refeição, mas eu não consigo entender esse conceito, porque, para mim, um shake, uma coisa feita de forma artificial, primeiro que não tem o mesmo prazer que uma refeição, segundo que não satisfaz, para mim, psicologicamente, da mesma forma. O que eu procurei, então, como muita gente me perguntou, eu não tenho familiaridade com a Herbalife, então fui olhar no site quais são as composições desses preparados. Não encontrei a composição exata. Encontrei que tem adição de vitaminas, tem isso, tem aquilo, mas o que compõe, eu não encontrei no site, então me mantenho escéptica, não vou falar que é horrível, que é ruim, não sei. Me mantenho escéptica a esse respeito. Não consigo acreditar que seja melhor do que uma refeição de verdade, tá? É a minha opinião, porque normalmente esses preparados, eles usam produtos refinados, eles usam proteína de origem vegetal, que não necessariamente vai ser bem absorvida pelo corpo, muito uso de soja, não acho ideal. Então, mas não é esse o tema de hoje, eu só estou respondendo porque muita gente me perguntou realmente. Além do mais, essa substituição de uma refeição por um shake, na minha visão, isso tem uma capacidade de gerar mais frustração, porque as pessoas sentem que estão abrindo mão mesmo, então isso não é uma solução que se sustenta, tá? Isso é a minha opinião. Eu não acho que essas dietas de shake sejam uma solução para emagrecimento que se sustenta ao longo do tempo. Então, o conceito de fazer isso, dizer, mas eu vou fazer isso só por um período, você não lidou com seus problemas relacionados à alimentação, você se privou de muita coisa durante aquele período que você decidiu, e quando esse período acabar, o que você vai fazer? Uma pergunta que existe, que veio muito também precisa suplementar? A gente precisa? A gente sofre através de processos de estresse, através do nosso estilo de vida, dependendo de como é o nosso estilo de vida, a gente pode sim precisar de suplementação, principalmente se a gente entra nesses estados em que o corpo está depletando, o corpo está usando mais daqueles nutrientes do que a gente consegue através da dieta, tá? Então, na vida de hoje em dia, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D é muito em voga agora, né? Principalmente com relação ao coronavírus, foi falado muito da vitamina D. Ela é uma vitamina que, no geral, já no inverno, nas pessoas idosas, por exemplo, que saem menos de casa, é extremamente comum ter uma falta de vitamina D. E no nosso estilo de vida moderno, né, gente? A gente não está mais tanto no ar livre quanto a gente estava antes, a gente não se mexe ao ar livre. Quando a gente está ao ar livre, a gente está coberta ou está usando protetor solar. E é difícil que a gente consiga produzir suficientemente, principalmente no inverno, aqui no hemisfério norte, né? Os países europeus, países que têm um inverno mais longo, onde a gente se cobre ainda mais, é difícil que a gente tenha o suficiente. Então, pelo menos no inverno, eu recomendo sim que a gente suplemente vitamina D, 500 a 800 unidades por dia, aí depende do preparado que tem cápsula, tem gotas, enfim, tem várias opções. Tá bom? Então, essa é porque ela é produzida pelo corpo através de precursores da alimentação que vão ser transformados, né, com a luz do sol na pele, a partir do colesterol. Então, pessoas que têm um colesterol muito baixo, que tomam remédio para diminuir o colesterol, provavelmente vão ter uma deficiência de vitamina D, que precisa de suplementação também. Tá bom? A vitamina C é outra queridinha que apareceu na caixinha de perguntas, um monte. E assim, a vitamina C, ela é uma vitamina que a gente encontra, a gente sabe, né, na alimentação, ela é um ácido, né, ácido ascórbico, então ela é encontrada em frutas cítricas, várias frutas, várias verduras contêm vitamina C. E a vitamina C da dieta, ela é melhor absorvida por quem come menos carboidratos, tá? Isso é um fato. Por quê? Porque ela compete com o açúcar
pela absorção pelas células. Então, se você tem muito açúcar circulando, se você tem uma dieta com alto teor de carboidrato, muito açúcar, a vitamina C vai ser menos absorvida pelas células, na circulação sanguínea mesmo, né? Então não adianta muito comer um monte de açúcar e suplementar a vitamina C, porque você vai estar perdendo aquilo que você está tentando suplementar. E a vitamina C, ela tem um efeito importante no estresse oxidativo, que se chama. O metabolismo das células, ele pode, dependendo da situação, produzir moléculas que são danosas e causam esse chamado estresse oxidativo, que é responsável por envelhecimento, é responsável por inflamação, é responsável por alguns tipos de doenças. E isso é muito importante em pacientes que têm, por exemplo, resistência à insulina, sobrepeso, diabetes, porque esses pacientes têm um maior estresse oxidativo e têm mais inflamação no corpo. Então, a vitamina C, para essas pessoas, ela é muito importante. E eu recomendo, então, vitamina C nos períodos onde ela é necessária. Por exemplo, a gente tem um estresse oxidativo maior no inverno, como proteção para a imunidade mesmo, né? Acho que todo mundo conhece isso, de tomar vitamina C no inverno para prevenir doenças respiratórias, doenças virais, isso é um fato. Mas nos períodos de estresse no sentido de estresse físico, estresse psicológico, porque isso aumenta o estresse oxidativo também. Um outro elemento que eu recomendo substituir nesses mesmos casos de estresse oxidativo, de estresse crônico, é o magnésio, tá? Ele pode ser depletado nessas mesmas situações, a gente pode ter um consumo maior ou uma perda maior de magnésio nessas situações, e a falta dele, ela pode ter vários sintomas, como insônia, uma piora de um quadro de pressão alta, por exemplo, dor muscular, cansaço excessivo, menor tolerância ao esporte. Então, isso pode ser um sinal de que a gente está perdendo, não é que a gente não tenha o suficiente na alimentação, se a gente come bastante verduras, frutas, uma alimentação equilibrada e saudável, a gente deveria ter o suficiente. A questão é esse estado de necessidade maior de depleção. Uma pergunta que surge bastante é: suplementos para emagrecer. Então, assim, gente, suplementar pode ajudar a emagrecer? Assim, suplementar pode ajudar no funcionamento do corpo em geral, pode ajudar no estado de saúde, mas manter um estilo de vida, de alimentação caótica, errada, e um estado de estresse crônico, e aí tomar suplemento querendo emagrecer, não vai funcionar, gente. Suplemento não faz milagre, né? Ele pode ajudar, claro, ele pode dar uma melhorada nesse estresse oxidativo, tudo isso, mas ele não vai ser causa de perda de peso, tá? Você não adianta querer correr atrás de um estilo de vida que está errado, malsano, tomando suplemento, tá? Isso não vai funcionar, infelizmente, né? Se fosse, seria fácil, mas não é bem assim. O whey é uma proteína do leite, né, do soro do leite. Ela não tem uma absorção maravilhosa, mas é uma proteína de boa qualidade. Ela é muito usada por quem quer ganhar músculo, né, quem quer aumentar a aporte de proteína para ganhar massa muscular. Aí pode usar o whey, mas no geral, assim, se você tem uma alimentação equilibrada, não tem necessidade. O colágeno, ele é uma molécula, uma proteína, que quando a gente ingere, ele vai ser degradado nos seus pedaços, nos seus aminoácidos, e vai ser absorvido. Se você come proteínas de boa qualidade, né? Então, as melhores, que são mais absorvidas, são as de origem animal, mesmo que para quem é vegetariano, então ovos, derivados do leite, normalmente não teria por que substituir colágeno, tá bom? Uma outra questão é, se você tem um problema com normalmente as mulheres que eu encontro, que me perguntam sobre colágeno, elas estão preocupadas com uma questão relacionada à flacidez, tá? Nesse caso, o que eu falo? Cuidado com o processo de glicação, ou seja, as moléculas de açúcar que se vinculam aos seus tecidos, e inclusive o seu colágeno que o seu corpo produz, e causam danos. E nesse caso, seria melhor você reduzir o açúcar do que você suplementar o colágeno, por exemplo, tá bom? A maioria dos suplementos que a gente vai encontrar se vendem nas farmácias,
Eu tomo um pouco de cuidado com da onde vem. Existem algumas empresas que são realmente muito sérias, que produzem suplementos de forma muito boa, né? Alguém perguntou aqui na Suíça, eu recomendo a Burgerstein, eu gosto bastante do laboratório, tem produtos de boa qualidade. Então, às vezes é melhor você comprar na farmácia do que você pedir online, né, na internet, um suplemento que veio da China, que você não tem ideia de que tipo de controle, que tipo de produção foi feita. Então, nesse caso, é preferível, principalmente, eu falo que a maioria de vocês que estão me assistindo, eu sei que moram na Europa, então, de olhar para as coisas que sejam produzidas aqui, porque tem um controle de qualidade, a indústria é mais cuidadosa. Então, nesse sentido, do que pedir uma coisa online que você não sabe nem de onde veio, como é que foi produzido. O ômega 3, assim, depende da alimentação. Para algumas doenças inflamatórias, ele é muito recomendado, tá? Doenças intestinais inflamatórias, diabetes, que é um estado inflamatório. Então, eu recomendo o ômega 3, não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Pode ser suficiente na alimentação, mas pode ser suplementado, ele tem a ver com a imunidade. Então, no momento em que a pessoa esteja, de novo, né, período de estresse, a imunidade está mais baixa, de repente vale a pena o ômega 3. A Fernanda perguntou qual o nome. O nome da empresa, Fernanda, que eu falei é Burgerstein, que produz muitos suplementos, de todo tipo, na verdade, tem uma linha grande de suplementos mesmo, vitaminas, enfim. Aqui na Suíça, é Suíça, e eu respeito bastante. Então, eu tenho confiança, assim, nos produtos que eles fazem. Existem suplementos pré-menopausa. De novo, o efeito que eu continuo enfatizando também na pré-menopausa. O que é a pré-menopausa, né, gente? A gente entra na menopausa, as mulheres, a gente fala de menopausa quando começa a ter alterações de ciclo menstrual, né? Mas a pré-menopausa, ela pode anteceder a menopausa em muitos anos, tá? Então, assim, ela pode anteceder a menopausa no sentido de ter alterações de humor, alterações de tolerância a exercício, mudanças, assim, principalmente mudanças de humor que a gente às vezes não dá tanta atenção, ou a gente acha que é uma fase da vida, ou culpa fatores externos, elas podem ser um sintoma de pré-menopausa. E nessa fase, continuo enfatizando a importância do estresse, de a gente combater e de descobrir formas de encontrar calma, relaxamento, serenidade na nossa vida. O corpo feminino, ele não evoluiu para lidar com situações de estresse crônico. Então, isso é uma das coisas que mais causa danos, né? Então, não é um suplemento, é a questão de controle do estresse. O que eu acho legal nessa fase, vitamina E, né, a alfa-tocoferol se chama, ela tem um efeito regulador sobre vários hormônios no corpo, a absorção dela depende de gordura. Então, nessa fase de pré-menopausa, eu acho um adicional que seria legal. Qual você indica? Então, o que eu falei até agora, a vitamina D, eu falei, a vitamina C, em muitos casos também o magnésio. Foram as 3 coisas que eu falei. Ômega 3, dependendo do caso. E para esse período de pré-menopausa, vitamina E também. Vegetariano, precisa suplementar? Então, assim, vegetariano... Um vegetariano mesmo, que come ovos, come derivados do leite, ele vai ter provavelmente as mesmas necessidades que uma pessoa que se alimenta de outra forma, desde que ele realmente coma isso o suficiente. Uma questão importante são os veganos aí sim tem que tomar cuidado. Eu falo sempre, quem é vegano, toma cuidado para ter proteína suficiente na alimentação, tem que enfatizar isso, para não entrar em estado de falta. Tem que suplementar a vitamina B12, porque ela não tem numa alimentação vegana. Tem que suplementar a vitamina B12 para ter o suficiente, porque ela é uma vitamina que a gente tem, na verdade, um estoque no corpo. Então, provavelmente, se eu decidir hoje que eu vou virar vegana, eu ainda vou ter vitamina B12 no meu corpo o suficiente para alguns anos antes que eu entre numa falta, porque é um estoque grande. Mas ela vai chegar, né? E ela é muito importante para a saúde dos nossos nervos, para a saúde das nossas células sanguíneas. Então, vitamina B12 eu recomendo para os veganos 100% suplementar.
E essa questão das proteínas no geral, do ômega 3 também. Então, tem que tomar alguns cuidados. Cálcio, ele é bastante abundante numa alimentação. Se uma alimentação normal, equilibrada, para um adulto jovem, normalmente não precisa suplementar cálcio. E não é uma questão do leite, tá, gente? Essa história de que cálcio é só no leite, enfim, não. Cálcio tem muita verdura, tem na carne, então não precisa tomar leite para ter cálcio, necessariamente. A vitamina K, normalmente se a gente comer verduras o suficiente, né, origem vegetal, muita folha verde, couves, brócolis, espinafre, salada, enfim, tudo isso é cheio de vitamina K, tanto que a gente até vê, eu vejo no hospital, né, a gente dá anticoagulantes que são antagonistas, eles são como se fosse o antídoto, né, o contra a vitamina K, ao contrário, então eles têm a ver com os fatores de coagulação, né. E esse, que é a varfarina, que seria, né, enfim, na medicina, um anticoagulante. E ela depende, o nível dela no sangue, o efeito dessa medicação depende dos níveis de vitamina K. E muitas vezes a gente vê na geriatria, no hospital, que os velhinhos chegam e quando eles estão no hospital, eles precisam de mais desse remédio do que quando eles estão em casa. Por quê? Porque eles recebem a comida do hospital, e a comida do hospital daqui tem verdura, tem salada, coisa que em casa talvez eles não comam, então eles precisam de menos, né, do remédio, porque eles têm pouca vitamina K. Então, a vitamina K, ela, normalmente, se a gente comer uma comida variada, ela tem o suficiente, tá bom? Ela também depende, para ser absorvida, depende de gordura, tá? Isso também então, o óleo na salada, ele tem... A gente é esperto, né, gente? Por que a gente sempre põe óleo na salada? Né? A gente sabe o que funciona junto. Se a gente tiver atenção, intuitivamente as coisas dão certo, entendeu? Porque o óleo, ele ajuda a absorver muitos nutrientes. Falando de forma geral, né, o que eu recomendo? Considere, né, o seu estilo de vida, considere o seu momento de vida, os seus níveis de estresse, tá? Se é um momento onde dificilmente você vai conseguir reduzir o estresse que você está vivendo, se é um momento que, mesmo você tendo muito cuidado com a sua alimentação, você está num momento de vida por vários motivos, que seja o seu emprego, sua família, situações externas, a gente não tem o controle de tudo, né? Então, se é um momento assim, tome muito cuidado com a sua alimentação, isso é um fator que você tem nas suas mãos, né? Os fatores externos a gente, às vezes, não tem na mão, mas a alimentação a gente tem. Então, alimente-se de forma equilibrada, variada, fresca, movimento dentro do possível no seu dia a dia, tome luz solar, luz natural, e por um período complemente a vitamina C, o magnésio principalmente, que são essas que são depletados nesses estados de estresse crônico, para as mulheres na pré-menopausa, vitamina E, e observe o que o seu corpo diz com isso. Observe se isso faz diferença para o seu corpo, se alguns sintomas estão melhorando, tá? O corpo fala com a gente só precisa escutar ele melhor. E se é o caso que você está tendo muito cansaço, muito sintoma de insônia, cansaço crônico, transtorno de humor, dificuldade de concentração, procura um profissional, de preferência de medicina complementar, eu vou falar, para acompanhar isso e olhar isso com você, o que você está precisando, porque isso tudo pode ser sinal de que esteja faltando ou que você esteja depletada em algum micronutriente.